Olá pessoal, eu sou a Lara e hoje vou falar aqui com vocês sobre o jogo The Legend of Zelda Hyrule Fantasy de 1986. E é isso aí! Bom, gente, tô falando aqui com vocês com o The Legend of Zelda Hyrule Fantasy. Muita gente conhece ele como Zelda 1 e vim aqui contar pra vocês a minha experiência jogando ele. Vou citar pontos positivos e pontos negativos e no final se compensa ou não compensa jogar nos dias de hoje, né? Esse jogo, ele foi incrível pra época dele. Ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros jogos com aquela dinâmica de implementação de salves e ele que trouxe também aquela dinâmica de mundo aberto para o público, o que foi muito inovador e muito bacana para a época. A história dele em si não é relevante, eles botam mais o foco na aventura, o foco não é tanto assim na história, que é aquilo, o Link tem que salvar a Princesa Zelda, Triforce, matar o Ganondorf, passar por dungeons e tal. E a aventura é o mais bacana de tudo isso. O design dele também é muito bonitinho. Era um gráfico muito bonito para a época dele, apesar que hoje em dia temos jogos muito melhores, mas nós não podemos levar por esse lado porque antigamente não tinha uma tecnologia avançada para fazer gráficos tão bacana, ainda mais, né, que ele era do Nintendinho, do NES. Também mostra antigamente o nível de dificuldade dos jogos. Esse Zelda, gente, não é para qualquer um. Você joga ele no início, se você não tiver uma certa experiência, você fica perdido muito fácil, você custa jogar esse jogo, até porque mesmo ele tendo aquela dinâmica de implementação de salves para o público, o salve dele não é muito bom, porque quando você vai salvar, você não para onde você, tipo assim, parou no nível ou na fase, você vai voltar tudo do início no mapa. E o mapa desse jogo, gente, é extremamente extenso, porque são 9 dungeons, passagens secretas, várias fases com monstros e tal. Isso pode acabar dificultando e atrasando você no jogo, se você acabar demorando pra jogar. Porque ele é um jogo que, se você ficar ali por muito tempo nele, você vai acabar enjoando, perdendo a graça e provavelmente desistindo de jogar ele. Eu gostei também de uma coisa bem bacana também, foi os itens do jogo, que o design deles também é bacana e que eles têm uma utilidade própria para cada dungeon, alguns deles, ao ponto da gente poder usar até mesmo uma jangada para chegar em uma dungeon específica e uma passagem secreta em fases aquáticas, isso é bem bacana também. E a dinâmica de raio da espada, quando você fica com os corações cheios, você solta raios pela ponta da Master Sword, o que é bacana. Eu achei isso muito legal. É um incentivo até, né, pro jogo. Tem muitos itens que você vai utilizá-los com muita frequência, como por exemplo as bombas. Você vai usar elas o tempo todo, praticamente nesse jogo. Você sempre vai acabar precisando de bombas. Nossa, no jogo é que monstros também podem spawnar bombas, corações, fadas. Tem as bombas, temos boomerang também, quando perdemos eles para like-likes e etc, entre outros. Mas bom, encerrando algumas das qualidades aqui, um choque de realidade e dificuldade desse jogo é inevitável, galera. Ele é muito difícil, muito chato. E para os padrões de hoje em dia, a movimentação do Link é extremamente lenta. O Link anda muito devagar e eles não colocaram nenhuma dinâmica no jogo do Link poder correr, né? Eles não colocaram isso e até mesmo a movimentação das salas, quando você vai passando a fase, é como se você estivesse passando uma fase de um castelo, uma dungeon, que você vai, passa para a próxima fase e dá um delay. E isso, o delay é extremamente lento, que acaba tornando um teste de paciência você jogar ele. E isso nem é o pior de tudo, não. Tem também aquela dinâmica do pixel hunting, que você não sabe onde tem uma passagem secreta escondida em determinado local. Por exemplo, quando eu disse que a gente precisa de bombas o tempo todo, não é só em dungeons, fases
e passagens assim. Você também no mapa normal, para você conseguir itens, corações, armas, armaduras. Para você conseguir tudo isso, você precisa de bombas para você descobrir as passagens secretas. E também uma flauta, só que essa flauta, que é um item muito específico, que você vai usar ela bastante também, você não vai saber para que ela serve, porque eles não explicam para que serve determinado item. A bomba, bumerangue, essas coisas a gente tem noção, mas uma flauta você não vai saber para que serve. Se você não procurar um detonado, você não vai saber tão facilmente isso. E a questão das bombas, as passagens secretas, você não consegue descobrir onde elas estão. O que acaba deixando você um pouco paranoico, porque você vai querer explodir todos os 4 cantos de todas as salas, toda vez que você entrar, quando você realmente notar que não vai ter nada. Tem algumas passagens secretas que são visíveis, mas a maioria não são. E o pior de tudo é que elas não são igual passagens secretas de outros jogos, que, tipo assim, você não consegue descobrir, elas são opcionais. Não, nesse jogo não. Você é obrigado a saber onde está essa determinada passagem secreta, porque você não consegue passar a fase. O que acaba tornando a jogatina também bem mais difícil. Eu mesmo sofri bastante em dungeons mais avançadas, porque a maioria delas começa a usar muito essa questão de passagens secretas. Matar monstros, destruir cantinhos de parede. Tinha vezes que por 1 pixel de diferença eu tinha, tipo assim, 4 bombas, você tinha que gastar as 4 para saber onde é que estava a passagem secreta, porque senão você não ia conseguir passar a dungeon, porque não tem uma outra passagem opcional, você só tem a passagem obrigatória, que é essa passagem secreta. Você consegue até descobrir algumas onde elas estão com alguns enigmas, um senhorzinho que vai te ajudar a descobrir onde é que tem uma passagem secreta em uma dungeon, mas nem sempre ele vai aparecer e nem sempre você vai entender o enigma e a charada dele. Sem contar também a Floresta Perdida, que é o Lost Woods, que também tem uma combinação de setas, que se você não fizer essa combinação em específico, você volta do início toda vez. E você não tem como saber isso de primeira, se você jogar isso a primeira vez. Tipo, cara, como é que eu vou descobrir isso? Então fica mais difícil da gente jogar, o que mostra o nível de dificuldade dos jogos de hoje em dia para os jogos de antigamente. E também tem a questão do mapa, galera. Eu confesso pra vocês que eu no início, eu tentei ir sem mapa e tal. O jogo tem um mapa, só que não é um mapa detalhado. É literalmente um quadrado cinza com um quadradinho verde dentro indicando que é o link. Não tem, tipo assim, um mostrando no caminho, tudo bonitinho, certinho. E também não tem a opção de você pegar um mapa, tipo assim, você comprar ele ou você encontrar ele numa dungeon. Os únicos mapas que você encontra são os mapas das próprias dungeons, que você encontra mapa, bússola, essas coisas, mas o mapa do mundo aberto em si não é detalhado, não tem. O que acaba dificultando bastante pra gente. Eu confesso que eu tentei desenhar o mapa igual antigamente fazia, mas a paciência acabou caindo aí e eu baixei o mapa, fui com o mapa baixado da internet mesmo. E fui passando, porque você acaba parando no tempo, você não consegue evoluir. Você vai num canto, no final, quando você vai dar uma volta imensa e você volta pro início de novo, porque você acaba se perdendo em determinado local. O que eles poderiam ter melhorado, na minha opinião, que eu achei um ponto negativo terrível, que você não consegue evoluir em quase nada se você não ter que desenhar um mapa à mão, gente. Isso é terrível. E além disso, tem a repetição de bosses, de chefes, de chefões nas dungeons, que também é bem sem graça, porque você acaba perdendo a graça de explorar determinada dungeon. E, por exemplo, tem um dragão de 4 cabeças. Você pode até ver ele de novo, só que você acha, ele deve estar mais forte, ele deve ter, sei lá, uma habilidade a mais, algo assim, mas não. Esse jogo, ele usou um copia e cola, né? Que você encontra um chefe no início e aí você vai encontrar ele mais na frente com as mesmas habilidades, o mesmo nível de força. Não vai mudar nada. O que acaba perdendo a graça de explorar, na minha opinião. Eu achei isso bem sem graça. Eu acho que poderia ter mais variedade de chefões, porque eles vão acabar se repetindo no decorrer do tempo. Vai ter vezes que vocês vão enfrentar o mesmo chefão 3 vezes ou mais.
não gostei disso, eu acho que eles poderiam ter melhorado. Pra dar um brilho a mais, assim, na jornada. Mas, tirando isso, né? Uma coisa que eu gostei bastante, que eu nunca tenho pra reclamar disso em nenhum The Legend of Zelda até hoje, é os efeitos sonoros e a música de fundo. Eu sempre gostei muito da trilha sonora de The Legend of Zelda, de todos eles em si. E isso aí eu não tenho que reclamar. A trilha sonora é perfeita, é maravilhosa, que combina super também conforme você vai jogando. Eu só não gosto do efeito sonoro de coração, quando você tá tipo assim com meio coração pra morrer, e aí ele fica pitando o tempo todo, pipipi, 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 aí eu acho um pouco chato, eu acho irritante da parte. Mas tirando isso, eu adoro a trilha sonora da Legend of Zelda, ela é maravilhosa. E o jogo chama muita atenção porque ele é muito vibrante, muito colorido. Mesmo sendo da época do NES, do Nintendinho, ele ainda assim era uma cor vibrante, chamando a atenção do público. Era muito verde, muito vermelho, muito laranja. Apesar que não tinha tanta escala de cores assim, eram mais cores primárias, mais cores base, assim, não tinha muita questão de luz, sombra. Era literalmente desenho colorido e um contornado de leve, mais nada. Mas mesmo assim ficava muito bonitinho, o design dos personagens também é muito bacaninha. Acho muito bonitinho pra época. E considerando todos os pontos, pela história dele, também pela época dele, eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que tinha muita coisa a melhorar. E pelo nível de dificuldade desse jogo e os pontos negativos, como a repetição de bosses e pixel hunting e principalmente o mapa e o salve, gente. Eu acho que isso era o que poderia melhorar. Por isso eu dou 7, mas eu gosto muito dele, não só porque eu sou uma fã de The Legend of Zelda da franquia, mas porque ele foi algo inovador para a época dele, foi um pioneiro, né, da implementação dessas coisas de mundo aberto, de salves. A história dele também é bacaninha e tudo. E se você é fã de The Legend of Zelda, franquia, e você quer ter também a experiência de jogar um jogo antigo e difícil, você pode jogar esse The Legend of Zelda Hyrule Fantasy, que você vai superar suas expectativas nisso aí. Vai compensar muito. Eu joguei tanto pela experiência, quanto pra falar aqui pra vocês, quanto porque eu gosto, eu sou fã de The Legend of Zelda e eu joguei. E mesmo depois de 40 anos, ele envelheceu bem. Então, se você é fã dele, eu super recomendo você jogar. Se você é fã da franquia, e então ele está super aprovado pelo canal. Galera, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E até a próxima!